Meu amigo, minha amiga, mais uma programação Cristo no Lar, da Igreja Assembleia de Deus, Jesus o Cristo. Estamos aqui nesta noite, começando mais uma programação para abençoar a tua casa, a sua vida. Amém? Nós vamos começar agora com uma oração para que possa abençoar o seu lar, a sua família, e que Deus te guarde. Hoje vai ser bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de começar essa oração, eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres, que ontem foi, dia 8, mas como nós não estávamos com a programação no domingo, eu quero deixar meu parabéns para todas as mulheres de Itapemirim, que Deus possa abençoar, te guardar, te livrar, para a glória de Deus. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus, neste momento, no começo dessa programação. E você, antes de orarmos, eu vou deixar aqui o telefone da Rádio Ceada, que é 99906-1016. Repetindo, 99906-1016. Esse é o telefone da Rádio Enseada 87.9 FM. E também temos o telefone da Assembleia de Deus, Jesus o Cristo, que é 999998745. Repetindo, 999998745. Você que está em outro estado, você bota o prefixo 28, amém? E vai ser bênção para a sua vida. Todos esses dois telefones que eu passei são o Zap, da rádio e da Assembleia de Deus. Nesse momento, se você puder passar o Zap aqui pela rádio, a Rádio Enseada, nós vamos aqui contar o seu testemunho, se alguém foi curado durante esses cultos que nós temos feito toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite, que é o 99906-1016. Vamos orar ao Senhor, coloque a mão no seu coração e vamos iniciar esse trabalho com oração para a glória do nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, para falar do seu amor, da sua palavra, para dizer que tu és grande, poderoso e maravilhoso. Eu quero abençoar nesta noite de segunda-feira, Senhor, hoje dia 9 de março, Senhor, de 2026. Eu quero abençoar cada vida, Senhor, cada vida que nos ouve nesse momento, que eles possam ser abençoados, que a mão de Deus possa estar sobre a sua vida, porque essa programação é Cristo no Lar. Cristo abençoando a sua família, abençoando a sua casa, abençoando os seus negócios, curando você, libertando de todo mal. E essa programação está sendo feita para que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso que nesta noite eu quero agradecer você que nos ouve neste momento, o meu ouvinte, minha ouvinta, que Deus possa te abençoar, te guardar, te livrar de todo mal. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar soltando aqui a programação da igreja, Nosso amigo Fábio está aqui conosco. Fábio, pode soltar aí a programação da igreja, Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? A Assembleia de Deus, Jesus o Cristo, convida você e sua família para participar de nossos cultos. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. Nossos cultos: domingo, culto de louvor às 19 horas e escola bíblica às 9 horas e 30 minutos. A Assembleia de Deus, Jesus o Cristo, convida você e sua família para participar de nossos cultos.
benção. Culto da palavra às 19h30. Deixa na agulha. Sexta-feira, culto de libertação às 19h30 com o pastor Antônio Sérgio. Assembleia de Deus Jesus o Cristo, uma igreja de fé e amor. Endereço: Rua Arthur Menegago, 275, Praia de Itaoca, Itapemirim. Venha, juntos vamos buscar a verdade e a vida em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa é a programação da igreja, né? Eu sou o pastor Antônio Sérgio, da Assembleia de Deus Jesus o Cristo. Estou aqui com meu amigo pastor, vice da igreja, ali, o pastor Jorge, que está me ajudando nesta obra, para a glória e para a honra de Deus. Pastor Jorge, tudo bem, pastor Jorge? Tudo bem. Nós estamos aqui hoje fazendo a obra de Deus, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Exato. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos aqui o telefone da rádio Enseada 87.9 FM, que é 99906-1016. Repetindo, 99906-1016. E nós temos o Zap também, que é da Assembleia de Deus Jesus o Cristo, que é 999-8745. O total são 5 nomes no começo, final 8745, mais fácil, né? Prefixo 28. Esse é o telefone, o Zap da Assembleia de Deus Jesus o Cristo. Se você quiser mandar uma mensagem, manda para a rádio aqui nesse momento, que é 99906-1016. Eu sou, como eu falei, eu sou pastor, né? Antônio Sérgio, sou responsável ali pela igreja Assembleia de Deus Jesus o Cristo. Estamos aí fazendo a obra de Deus. Nós temos o culto ali da palavra toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Nós temos também um culto de libertação, às 7h30 da noite também. Um culto abençoado. Você que está vivendo um momento difícil na sua vida, um momento tentando se suicidar, tentando tirar a sua própria vida, ou então você está com um problema muito difícil, uma doença, um problema que você não pode resolver, nós vamos orar ali na sexta-feira de libertação e coisas grandes vão acontecer na sua vida, porque nós cremos no poder de Jesus, nós cremos na cura, nós cremos no milagre, e se você crê, você vai ver a glória de Deus, amém? Nós temos também a nossa escola bíblica dominical, que começa às 9h da manhã, com um café maravilhoso, você vai ali, toma aquele café maravilhoso. 9h30 nós começamos a escola bíblica dominical e termina às 11h, amém? Você venha com a sua família aprender a palavra de Deus, para que nosso Senhor Jesus Cristo venha entrar na sua casa, na sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa renovar a sua casa, renovar a sua família. Nós estamos aqui exclusivamente nesta rádio, todas as segundas-feiras, pregando a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor, de 8 às 9 da noite, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu creio que aqui em Itapemirim, principalmente no bairro de Itaoca, onde fica a Assembleia de Deus Jesus o Cristo, ali na rua Arthur Menegardo, 275, eu creio que Jesus Cristo vai salvar muitas almas aqui. Eu creio que aqui tem muitos pastores aqui nessa localidade, nesse bairro, em Itaoca, Itaipava, Itapemirim, homens e mulheres de Deus, que também estão fazendo a obra de Deus, porque eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sei que tem pessoas também aqui, pastores, homens e mulheres de Deus, que também estão ganhando almas para Jesus, que também estão evangelizando esse local. Eu quero deixar um abraço para todos os pastores de Itapemirim, que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua vida. Eu não conheço você, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus conhece a sua vida, a sua casa, amém? Nós não estamos aqui com placa de igreja, né? Ah, eu sou da Batista, eu sou da Universal, eu sou da Deus e Amor. Não, Jesus é um só. Ele veio para salvar o que havia se perdido. Você que está perdido, amém? Placa não entra no céu. Placa de igreja não entra no céu. Quem entra é lavado e remido no sangue de Jesus. Então, a parte de placa é a parte eclesiástica somente, não a parte que você... Muitas pessoas ficam pegando isso, botando tipo facções. Isso não é bom. O Espírito Santo não fica alegre com isso. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Você que é da Batista, você que é da Deus e Amor, você que é da Universal,
Você que é de qualquer outra denominação, não importa a igreja que você está, importa que você possa estar na presença de Deus. E eu creio que muitas pessoas que estão ouvindo essa rádio são afastadas do caminho do Senhor. Você está afastado da comunhão. Quanto tempo você não vai na igreja louvar o nome do Senhor? Por isso que você é nosso convidado. Amém? Nós vamos estar agora ouvindo um louvor para que Deus venha abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ouça esse louvor, que Deus vai abençoar a sua vida através desse louvor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Coloque a mão no seu coração e clame ao Senhor nesta noite, que Ele vai ouvir o seu clamor. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Jesus quer enxugar as suas lágrimas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Jesus te ama muito. Por isso que Ele morreu por mim e por você. Ele derramou a sua última gota de sangue naquela cruz para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós vamos ouvir aqui um versículo aqui, que o pastor Jorge vai estar falando, e logo após ele vai estar fazendo uma oração por você. Se você está com alguma causa na justiça, algum problema familiar, está vivendo uma vida financeira destruída, uma vida na família destruída, se você não tem paz, se você está enfermo, o pastor Jorge vai fazer uma oração agora por você, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, porque nós estamos aqui com um propósito, de abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Amém? Pastor Jorge? Vamos lá, pastor Jorge. Glória a Deus. Meus amigos, nesse momento trago uma mensagem de Deus, uma palavra para o teu coração. Eu não sei como você se encontra nesse momento, como está a tua vida diante de Deus. O que você tem feito tem agradado a Deus? Eleva teus pensamentos ao Senhor, confia nele, credes no Pai, credes no Filho, no Espírito Santo, porque o que você pensa que está faltando na sua vida, Deus tem solução. Para tudo Ele tem uma solução para a tua vida. Você pode até mesmo falar com teu próprio coração, duvidando de muitas coisas. Mas quando Deus, Ele começa a falar com você, meu filho, minha filha, estou há tanto tempo contigo e você ainda não me conhece, é porque Ele tem algo tremendo, algo maravilhoso para realizar na sua vida. E a salvação é individual. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. E eu trago um versículo que diz, se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou? Mesmo vós sabeis para onde vou? E conheceis o caminho. Aí, meus amados amigos, Tomé chega para Jesus, um dos discípulos do nosso Senhor, que andava junto com nosso Senhor. Ele chega para Jesus Cristo e ele fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Olha a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque, meus amados irmãos, se você conhece a Jesus, aleluia, Ele muito mais do que você, Ele conhece o teu coração. Porque Ele te amou primeiro. Quando você estava no ventre da tua mãe, Ele já sabia qual seria o teu nome. Ele sabia qual a estatura que você iria chegar. Porque Deus, Ele conhece a intenção do coração do homem. Então, tudo que você pedir a Jesus Cristo, você peça com o coração já sentindo que a realização pelo qual teu coração se colocou disposto a pedir a Jesus já esteja contigo.
porque o que você pedir, aleluia, ao Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, no nome santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você crendo, você confiando, você acreditando, você depositando a tua fé, aleluia, você já o recebeu. Porque Jesus Cristo, aleluia, Ele sabe de tudo do que você precisa. Ainda que você tenha depositado, aleluia, tudo que você estava precisando nas mãos de Deus, você precisa confiar cada vez mais. Porque muitas das vezes você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro e você vai reclamar do porquê que não chegou no seu tempo. O seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é soberano. O tempo de Deus é acima do teu tempo. Quando você pedir algo a Deus, você já pede confiando que você já recebeu. Ah, meu irmão, meu amado, meu querido amigo, mas que tempo é esse? É o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas, a propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tudo no tempo determinado de Deus. Quando você pede as coisas a Deus, você aprenda a pedir a Ele, porque para depois você não reclamar do que você recebeu. Porque o nosso Deus, Ele abençoa, aleluia, conforme a vontade dEle. A vontade dEle é a vontade que prevalece sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então não murmura, porque Deus, aleluia, Ele não aprova a murmuração. Quando você aprende, aleluia, a pedir a Deus com sabedoria, peça a Ele com sabedoria, peça a Deus discernimento, aleluia, de como você vai pedir algo a Deus, porque quando você pede algo a Deus, Ele já decreta, Ele assina, aleluia, e quando Ele assina, você pode aguardar no tempo dEle que vai ser realizado. Agora aprenda a pedir a Deus e aprenda também a ser obediente a Ele, porque se você não for obediente a Deus, você vai se sacrificar o tempo todo, você vai reclamar, você vai murmurar, e tudo isso desagrada a Deus. Quando você confia em Deus, aleluia, você, aleluia, agrada o coração de Deus. Porque assim como você tem coração, o nosso Deus Todo-Poderoso também tem coração. E Ele te amou primeiro. Ainda que você tenha passado por muitas lutas, mas Deus, Ele é contigo. E se alguém, aleluia, te abandonou, não se preocupe, porque no tempo certo de Deus, aleluia, tudo será realizado conforme a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu quero também agora abençoar a sua vida com palavras proféticas, palavras de Deus. Você seja abençoado, você seja abençoada, do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Em tudo que você pedir a Deus, confia, acrescenta cada vez mais, aleluia, uma resposta de confiança no teu coração, porque assim como Tomé, ele andava com Jesus, mas ele não conheceu realmente Jesus, e ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você seguir Jesus Cristo, se você seguir esse caminho, aleluia, você vai herdar a vida eterna. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para você não acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando destruir, e muitas vidas têm sido destruídas pelo diabo, muitos casamentos têm sido desfeitos por causa do diabo, que ele tem bramado como leão e você não tem vigiado, e quando você não vigia, você se sacrifica. E eu quero te dizer para você, aleluia, a tua casa é uma casa abençoada por Deus, o que você possui é abençoado por Deus. Então acredite mais, confie mais, coloque o teu coração diante de Deus. Peça a Ele para te dar discernimento. Peça a Ele para falar profundamente no teu coração. Mas siga Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então a promessa de Jesus Cristo para a tua vida é: se você não foi batizado nas águas ainda, peça a Deus, porque Ele vai conceber você e você vai descer as águas. E se você já desceu as águas e você está passando por lutas,
Não se preocupe, porque através da luta que você passa, a manifestação do poder de Deus vai alcançar a tua vida. E você está sempre sendo abençoado por Deus. É a mensagem que eu trago de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Seja abençoado, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Aqui o zap da rádio, meu amado irmão, é 99906-1016, né? A rádio aí Enseada 87.9 FM, né? 99906-1016, né? E o zap da igreja é 5 vezes o número 9 no começo, 8745. Você que está em outro estado, né? Você pode aí botar o prefixo 28, amém? Nós estamos também transmitindo também essa programação pelo YouTube da Assembleia de Deus Jesus de Cristo ao vivo. Você que está nos ouvindo aí pelo YouTube, que Deus te abençoe, te guarde, te livre, te abençoe, amém? Se você quiser mandar um zap aqui para a rádio, né? Se estiver em outro estado, o prefixo é 28 99906-1016. Uma palavra abençoada aí do pastor Jorge, que Deus abençoe, pastor Jorge. Nós vamos agora passar aí, né? Fazer um breve a programação da igreja aí, né? Vai soltar aí o Jorge aí, nosso amigo, tá aqui com a gente, para você saber, né, o endereço da nossa igreja, amém? Glória. A Assembleia de Deus, Jesus o Cristo, convida você e sua família para participar de nossos cultos. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. Glória a Deus. Nossos cultos: domingo, culto de louvor às 19 horas e escola bíblica às 9 horas e 30 minutos. Quarta-feira, culto da palavra às 19 horas e 30 minutos. Sexta-feira, culto de libertação às 19 horas e 30 minutos. Com o pastor Antônio Sérgio. Assembleia de Deus Jesus o Cristo, uma igreja de fé e amor. Endereço: Rua Arthur Menegago, 275, Praia de Itaoca, Itapemirim. Venha, juntos vamos buscar a verdade e a vida em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o endereço da nossa igreja ali, né? Na Arthur Menegago, 227, ali em Itaoca, bem em frente ao churrasquinho do Márcio, não tem errada. Em frente ao churrasquinho do Márcio, perto ali da farmácia El Shaddai, bem do lado da farmácia El Shaddai, você vai estar ali cultuando a gente toda quarta, sexta e domingo, amém? Telefone aqui, zap da rádio é 99906-1016, repetindo, 99906-1016. Da Assembleia de Deus, o zap é 99999-8745. 99999-8745. E você pode passar um zap pela igreja lá também, para esse zap é da igreja exclusivo. Você pode passar um pedido de oração, um testemunho, amém? Nós vamos entrar agora na palavra. Eu vou falar um pouco de fé hoje, né? Todos nós precisamos de fé. Tem pessoas que botam fé em muitas coisas, mas a fé real, a fé verdadeira é no Deus dos céus, é em Jesus. Só Ele pode fazer. Jesus falou uma certa vez: sem mim vocês não podem fazer nada. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para você chegar até o Pai, você tem que passar por Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Ele, servi-la a Ele de todo o coração, até a sua morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa na vida. Então você tem que procurar ter uma vida na presença de Deus, amando a Deus, sim, mas os seus mandamentos e cumprindo os seus mandamentos, amém? Você que tem uma Bíblia aí online ou está com a Bíblia, né, aberta aí nesse momento, eu vou trazer uma palavra lá em Hebreus 11, todos sabem, né? Fala sobre a fé. O título diz: a natureza da fé, o exemplo de fé tirado dos antigos, né? Do Antigo Testamento. Fé é algo maravilhoso, né?
fé é algo que você não vê com seus olhos naturais, mas sim com seus olhos espirituais. Amém? Hebreus 11, né? Você abre em Hebreus 11, né? A partir do primeiro. É muito simples essa passagem aqui, né? Diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, 6 diz assim, ora, Hebreus 11, verso 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vou repetir, Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam a Ele. Meu amigo, minha amiga, fé é você acreditar numa coisa que você não está vendo ainda. Toda vez que você planeja algo na sua vida, primeiro você pensa. Sim ou não? Você pensa. Eu vou comprar um carro. Você não chega e compra imediato. Você primeiro pensa, você analisa, você trabalha, luta com fé para comprar aquele objetivo que você quer. Eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar, né, uma moto ou um carro. Estou fazendo aqui uma tese aqui. Então, tudo que você vai fazer, primeiro você pensa. Você não chega do dia para a noite assim, vou fazer isso. Não. Tudo que você vai fazer, você se programa primeiro. Então, a mente primeiro é o mundo virtual. O que eu vou falar para você nessa noite? Tudo que você precisa conquistar através da fé, primeiro você vai pensar no mundo virtual, que é aqui a sua mente. Deus, eu não tenho condições de conquistar isso, mas eu creio pela fé que eu vou conquistar isso. Muitas vezes pode passar 1 ano, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, mas se você manter a sua fé, você conquista. Por que você conquista? Porque você vai ter uma fé inteligente. O que é uma fé inteligente? Né? Tem pessoas que têm fé, eu vou comprar aqui o iate, mas ele, a fé dele é uma fé, desculpa a expressão, uma fé burra. Porque se o camarada ganha R$1.600, um salário mínimo, né? E ele não estuda, ele não procura ter um trabalho melhor, ter uma profissão melhor, como é que ele vai comprar um iate? Primeiro ele tem que comprar o quê? Um barquinho. E dali, daquele barquinho, ele vai lutando, vai tendo fé, vai trabalhando, daquele barquinho pequenininho, ele pode chegar no iate. Sim. Em tese eu estou falando. Então o que acontece? Fé em Deus é você acreditar em algo que você ainda não viu, mas está na sua mente, algo virtual aqui. Jesus, ele falava para o seu discípulo, olha, eu vou ser crucificado, eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. Jesus já estava falando aquilo que ia acontecer lá na frente. Só que os discípulos ainda não tinham fé. O que eles faziam? Eles não acreditavam. Mas ele falava, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Aí eu lhe pergunto, Jesus estava ali fazendo milagres, fazendo maravilhas, e todos os discípulos andavam com ele, mas eles ainda não tinham fé. Ao ponto que quando Jesus Cristo foi preso no Getsemane, pelos fariseus, saduceus, todos os discípulos correram, fugiram, com medo, porque os discípulos ainda não tinham fé, mas Jesus estava falando algo que ia acontecer ainda. Ao ponto de quando Jesus, no 3º dia, ele ressuscita, né? As mulheres olham, vai até o túmulo de Jesus,
E quando chega lá, ele não está mais lá. O anjo fala, olha, ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. As mulheres vão, Maria, contam, né? Contam lá para os discípulos. Olha, Jesus ressuscitou, nós vimos ele. Aí eles ficaram tudo... Ué, ele ressuscitou? Até o ponto que Jesus aparece e se apresenta. Aí eles ficam espantados. Aí eles lembram que Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Só que teve uma pessoa, um discípulo, que depois de todos os discípulos, os 10 discípulos que estavam ali, fora Tomé, e as mulheres, viram Jesus, viram as marcas dos cravos, mas não estava um discípulo ali. Quem era esse discípulo? Tomé. Tomé até hoje é rotulado como incrédulo. E ele fala, e o discípulo fala com ele, ó, Tomé, nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus. As mulheres falam, nós vimos Jesus. E o que eles falam? O que Tomé fala? Não. Se eu não tocar nas suas chagas, do lado, da sua ferida, só assim que eu creio. Só que Tomé, ele andou com Jesus, Jesus falou que ia morrer, ia ressuscitar. Jesus fez milagre, Jesus fez maravilha, tudo isso que Jesus fez, mas ele não acreditou. Porque aonde eu quero chegar? Daqui a pouco você vai entender. Quando Jesus chega depois, Tomé está no meio dos discípulos. Quando ele olha Jesus, Jesus fala assim, Tomé, toca aqui nos meus cravos. Na minha marca aqui, na minha mão. Toca do meu lado. Tomé, quando ele toca, cai de joelho e fala, eu creio em ti. Aí Jesus fala assim para ele assim, ó, tu viste? Seja crente, Tomé. Você só creu porque você viu. Mas ele falou assim, ó, bem-aventurado aqueles que não me verão, mas crerão. Esse é aquela pessoa que entrega a sua vida a Cristo, crendo na palavra de Deus. Ninguém aqui está vendo Jesus. Você está vendo aqui, Fábio? Jesus? Você está vendo o Espírito Santo aqui, pastor? Não. Mas nós cremos o quê? Pela fé. Pela fé. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou e está entre nós hoje pela fé. Por isso que eu estou falando, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo Jesus. Eu não estou vendo o Espírito Santo aqui, mas ele está aqui. Aleluia. O Espírito Santo está aqui nesse momento, nessa rádio. Glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso ver com meus olhos carnais, eu posso sentir ele aqui agora, nesse momento. O Espírito Santo. Porque fé é algo sobrenatural. Você adquire a fé naquilo que você não está vendo com seus olhos. Você, meu amigo, minha amiga, nesse momento, você está com a doença e o médico falou, olha, não tem mais jeito. Mas você vai adquirir o que? Fé. Em Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem fé, você agrada a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham que crer que Ele existe. Olha, eu tenho que crer que Jesus existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você clama, você recebe. Jeremias 33, verso 3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ó. E firme que vocês não sabem. Então, quando você clama a Deus, você não está vendo no momento. Mas você está clamando com firmeza, você vai receber. Porque Deus ama aquele que crê nele. Então, Jesus Cristo, nós cremos aonde? Pela fé. Jesus fala com Tomé, ó Tomé, porque você viu, você crê. Mas bem-aventurado aqueles que não me verão, ele está falando no futuro, e crerão em mim. Então, Deus deixou, Jesus Cristo deixou o Espírito Santo, deixou a palavra de Deus. Então, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, através da palavra. Eu não preciso de ver Jesus. Eu não preciso de ver Jesus. Eu creio pela fé, pela palavra de Deus. Amém? Romanos 10:17. Abre aí para tu ver, pastor. O que está escrito? Romanos 10:17.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. É isso, pastor, que está escrito aí? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Está vendo aí? Você está ouvindo a palavra de Deus através dessa rádio enseada 87.9 FM? Então, esta palavra que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai até o seu encontro. E ela vai mudar a sua história. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu sou apenas um pastor, estou aqui como instrumento de Deus para que você tenha fé. Então, um médico falou com você, meu amigo, minha amiga, você não tem mais jeito. Isso aí é para a morte. Mas se você colocar a fé em Deus, nesse momento agora, e falar, o médico deu a última palavra, não, quem dá a última palavra é Deus, quem dá a última palavra é Jesus. Eu creio que Jesus vai me curar, eu creio que Jesus vai me libertar, eu creio que Jesus vai transformar a minha vida, eu creio pela fé, não estou vendo agora, mas eu creio que vai acontecer. E isso vai acontecer na sua vida. Porque se creres, verás a glória de Deus. Jesus falou isso para Marta. O seu irmão estava lá, morto, há 4 dias fedendo. Se creres, falou para ela, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Eu creio, Senhor. Então tira a pedra. 4 dias fedendo. Quando eles tiram aquela pedra, que eles estavam no túmulo, que era uma pedra, tipo uma caverna, cheirando mal. Quando eles tiram a pedra, Jesus fala assim, ó, Pai, para que saiba que o Senhor me enviaste aqui nesse lugar para fazer a tua obra, gritou Jesus, Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu do túmulo, depois de 4 dias morto. Mas eu não estava lá no episódio. Você estava lá, pastor Jorge? Não. Você viu isso? Não. Mas por que eu estou falando isso aqui, que eu creio que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro? Porque eu creio pela fé. Aleluia. Eu creio que o mar vermelho se abriu e ficou uma barreira de água de um lado e do outro, e todos aqueles exércitos de Faraó foram mortos. Por que eu creio? Pela fé. É pela fé. É pela fé que nós vamos entrar no céu. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, vocês são malucos, crente é maluco. Nós somos malucos. Nós cremos em Jesus pela fé. Por isso que nós evangélicos não adoramos outros deuses nem imagem. Por quê? Porque nós não adoramos imagem feita por mãos humanas. Nós acreditamos em Deus pela fé. Eu não preciso botar um cordão. Eu não preciso ter um amuleto para mim crer no Deus que eu sirvo. Eu creio em Deus pela fé. E se eu creio pela fé, eu vou agradar a Deus, porque Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Jesus quer que você e eu creia nele pela fé, não pela vista. Então, nós estamos aqui com o nosso amado Fábio. Tudo bom, Fábio? Bem, graças a Deus. Eu creio que essa rádio aqui pode fazer um prédio aqui. E essa rádio aqui explodir não só no Espírito Santo, mas no mundo. Isso quer dizer o quê? Fé. Você está vendo agora tudo que eu estou falando aqui que pode acontecer com essa rádio? Não. Você não está vendo. Mas se você colocar na sua mente virtual, no seu pensamento e acreditar, se for a vontade do Senhor, essa rádio explode. Vai vir tanta gente aqui procurar essa rádio para fazer propaganda. Todo Itapemirim vai vir para cá. Eu quero fazer propaganda disso. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí plum, explode. Isso quer dizer fé. Agora se você chegar, não, essa rádio aqui é só isso aqui, não vai sair disso aqui, que não sei o que é disso. Vai conseguir o quê? Vai continuar a mesma Vai coisa. continuar a mesma coisa. Eu, quando entrei para fazer essa programação, eu creio que desta rádio eu vou sair para televisão ainda. Mas eu não estou na televisão ainda. Eu não estou na televisão de Espírito Santo ainda.
Mas eu creio pela fé que se for a vontade do Senhor para fazer a obra dele, eu vou sair daqui para também evangelizar na televisão. Não só para Itapemirim, mas para todo o Espírito Santo, quem sabe para o Brasil e para o mundo. Basta você acreditar e ter fé. Porque sem fé É impossível de agradar. é impossível agradar a Deus. Amém? Ah, pastor, eu estou vivendo uma vida, estou desempregado. Eu estou vivendo uma vida triste, moro de aluguel, estou passando necessidade. O que você tem que fazer? Você tem que confiar na palavra, entregar sua vida a Cristo e seguir Jesus. E seguir a palavra dele. Jesus falou, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo e lhe será feito. Agora, o tudo de Deus é no tempo dele, não é no meu. Amém? Quem diria que Moisés, né, foi criado como príncipe no Egito, fosse saído corrido do Egito, ir para o meio do deserto, depois ficar 40 anos tomando conta de ovelha do seu sogro Jetro, e depois de 40 anos, quem aparece para ele? Deus na sarça pegando fogo. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E eu desci para livrar o meu povo. O que Moisés fala? Ah, Senhor, quem sou eu para falar com o faraó? Mas quem estava mandando ele era o Todo-Poderoso. E até hoje Moisés é lembrado. Por quê? Porque ele foi e ouviu a voz de Deus. Ele foi lá e foi mais do que vencedor. Então essa mensagem, meu amado irmão, tão simples, meu amigo, minha amiga, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Fé é algo que você adquire através do quê? De conhecimento do poder do Espírito Santo de Deus. A busca. Acreditar, como eu falei em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por isso que esta programação Cristo no Lar, ela vai ter louvor, ela vai ter sim, mas ela vai ter a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus faz coisas que ninguém pode fazer. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, até as medulas ósseas. E é apta para discernir a intenção do pensamento do coração. Essa é a palavra de Deus. Eu vi na internet, meu amigo, minha amiga, um rapaz contando o testemunho dele. Ele era um cracudo em São Paulo. E ele já estava 1 ano e 6 meses sem tomar banho. Ele fedia. Que nem os cracudos estavam em volta dele, queria ficar perto dele. E ele pedia dinheiro até crente, as pessoas mentiam. Não, não tem não. Tinha, mas não dava. Aí um dia passou uma senhorinha com a Bíblia toda marcadinha. E ele chegou. Ô, minha senhora, me arruma um dinheiro aí para mim comer. Diz ele que dava bicho no corpo dele, bicho na cabeça. Estava na situação deplorável. Aí a senhorinha falou para ele assim, olha, o que eu vou te dar vai mudar a sua história. Eu vou te dar essa Bíblia para você. A Bíblia dela que ela usava. Toda marcada. Ela fez que nem a Porta Formosa. Pedro e João. Foi Pedro e João? Foi. Não tenho, estava aleijado pedindo esmola, falou, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Essa senhorinha que ela fez, ela deu a Bíblia para ele e falou, lê essa Bíblia aí que Deus vai mudar a sua história. Lê a palavra de Deus. Sabe o que ele fez? Ele contava que mesmo drogado, ele começou a ler Mateus. Aleluia. Abre aí em João 15. Evangelho de João. Ele leu Mateus, mesmo se drogando com crack. Todinho Mateus. Aí leu Marcos. Todinho. Novo Testamento. Depois ele leu Lucas. Todinho. Calma aí. Foi lendo. Se drogando, mas lendo a Bíblia. Aí ele leu o livro leu o Evangelho de João. Quando ele chegou em 15:15, o que está escrito aí? Já vos não chamarei servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aí, quando ele pegou, ele falou, poxa, ninguém aqui é meu amigo, nem os cracudos que estão aqui em volta. Ele me chamou de amigo. Hoje ele sabe o que ele é? Ele evangeliza as pessoas falando esse testemunho. Deus libertou ele dentro da Cracolândia, em São Paulo, através do quê? Da palavra de Deus. O camarada estava com bicho na cabeça, bicho no corpo, 1 ano e pouco sem tomar banho. Olha o que Deus faz na vida desse homem. Porque a palavra ela tem o poder de libertar. Amém? Glória. Que Deus, que você fique com essa palavra abençoada, que Deus possa te guardar. Né? Eu sou o pastor Antônio Sérgio, sou pastor da Assembleia de Deus, Jesus do Cristo, ali na Arthur Menegato 275. Estou aqui com o pastor, meu vice aqui, pastor Jorge, né pastor? Tudo bem? O pastor aqui está me ajudando ali, nós estamos ganhando um alvo para Jesus. Nós evangelizamos aqui na rádio, mas toda sexta-feira nós saímos na rua também, entregando folheto, aqui nesse bairro, pregando de manhã cedo, ganhando almas para Cristo, amém? Então nós vamos ouvir aqui a programação da rádio, né? Da igreja aqui, a Assembleia de Deus, Jesus de Cristo, né? Solta aí, solta o link aí. A glória de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Tá indo na hora. Tem problema, solta um louvor aí para te ouvir aí, depois você bota a programação. Amém? Tem um probleminha aqui técnico, mas daqui a pouco está resolvido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir agora um louvor aí. Amém? Patrícia. Glória a Deus. A caixa não está funcionando ali não, né? A caixa em cima. Tá funcionando em cima não? Oi? Essa caixa. Tá funcionando agora, você viu? É, na caixa, tá ali. Tá funcionando. Tá bom. Não, mas não tá saindo áudio. Ah, Não. Você tava saindo agora aqui, ó. é. Só Jesus do Cristo. Aí. Não tá saindo áudio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é que funciona aqui, né?
Glória a Deus, aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Amém. Meu amado, minha amiga, meu amigo, nós estamos aqui encerrando mais um Cristo no Lar. Eu sei que Deus vai fazer algo na sua vida. Se você recebeu uma bênção de Deus, né? Nós temos aí o zap da Assembleia de Deus, Jesus do Cristo, que é o 999998745. São 59 no começo, o final é 8745, muito mais fácil, né? Aqui nós temos o zap da igreja, Assembleia de Deus, Jesus do Cristo, né? Se você quiser, né, mandar lá para o zap lá um pedido de oração, um testemunho, você fica à vontade. Nós temos também um zap da rádio, Enseada 87.9 FM, que é o 99906-1016. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, nós estamos muito felizes de estar fazendo esse trabalho, né? Um trabalho aqui que eu tenho certeza que vai frutificar, que vai crescer, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre vai encontrar um coração que está fértil para adorar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. E por isso nós estamos aí firme e forte. A nossa igreja ali está ali na Arthur Menegardo, 227, em Itaoca, Itapemirim, em frente ao churrasquinho do Márcio, bem ao lado da farmácia El Shaddai. E se você tem um desejo de ir na nossa igreja, nós temos ali o culto quarta, 7h30 da palavra. Sexta-feira agora o pastor Jorge vai estar ministrando a palavra no culto de libertação. E domingo de manhã cedo, escola bíblica dominical. Amém? E de noite nós temos nosso culto de louvor e adoração. Começa 7h30. E você é o nosso convidado, amém? Sexta-feira que vem nós vamos estar encerrando a campanha, né? Desfazendo as obras do diabo. Você é nosso convidado. Se você tem uma peça de roupa, tem uma foto de uma pessoa que está vivendo uma vida desgraçada, uma vida terrível, leva lá que nós vamos orar e Deus vai fazer o milagre na vida dessa pessoa. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês, ouvintes, né? Que estão aí na Rádio Enseada. Que Deus possa abençoar a tua casa, a sua família, né? Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu coração. Basta você abrir o seu coração que Deus vai fazer morada na sua vida. Eu quero agradecer a todos vocês, no nome de Jesus. Amém. E fique com Deus para a glória do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Só um louvor ali no final aí para o pessoal ficar ouvindo. É benção. Deu ruim. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo